Olá, querido aluno, querida aluna do curso de atualização em pediatria. Eu sou Cadu Carlomagno, pediatra neonatologista e um dos editores da AFIAPED. Aqui você aprende e se atualiza em pediatria, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Esse podcast, esse videocast é a parte 2 de doenças exantemáticas. Se você ainda não assistiu o parte 1, por favor, termina esse e vai lá para você continuar se atualizando. E como eu falei, doenças exantemáticas não tem grandes novidades, mas é assunto quente para a atualidade, visto aí que está tendo casos de sarampo nos Estados Unidos desde fevereiro de 2026 e muitos de nós não vimos sarampo na vida, a gente não pode deixar passar. E se a gente vai discutir isso, a gente tem que lembrar nos outros diferenciais de exantemáticas, por isso que dividi em duas partes. Aqui nesta parte a gente vai falar de eritema infeccioso, roséola, varicela e doença mão-pé-boca, que são aí doenças mais do dia a dia que a gente não pode esquecer. Então, muito bem, vamos falar sobre o eritema infeccioso. Qual seria o seu agente e por que ele é diferente? Então, vamos lembrar que o eritema infeccioso é causado pelo parvovírus B19, que é um vírus de DNA de fita simples, não envelopado, que tem como característica um tropismo, uma preferência, um gostinho pessoal pelos precursores eritroides, que seriam os eritrócitos, CD36+. E ele tende a aproveitar a fase de replicação celular na síntese do DNA para atrapalhar aí a vida desses eritrócitos e causar hemólise e diversas complicações, né? E ele é transmissível tanto por gotículas respiratórias como também via transplacentária, que a gente pode ter doença congênita desses bebezinhos. Então, é comum a transmissão por gotículas em via respiratória, uma transmissão domiciliar em torno de 15% a 30%, mas também é possível por sangue, hemoderivados, transplacentárias e muitas infecções acabam sendo assintomáticas. E como evolui o exantema, né, do eritema infeccioso? Então, a gente tem que lembrar algumas características. Primeira coisa, incubação tende a ser em torno de 4 a 28 dias, a média em torno de 2 semaninhas, 16 a 17 dias. O pródromo, febre baixa, é comum ter cefaleia e sintomas de IVAs leves, que seria aí uma tosse, uma coriza, uma cefaleia, será que está virando uma sinusite? E eis que, de repente, aparece o exantema. E o exantema do eritema infeccioso pelo parvovírus B19 tem 3 fases que a gente tem que lembrar, que são bastante características. Fase 1 é a fase das bochechas esbofeteadas, que é muito errado a gente ainda usar esse termo, mas essa hiperemia da bochecha é clássica do parvovírus B19. Depois dessa fase 1 de bochecha com exantema, vem a fase 2 de um exantema macular que acomete o tronco e a característica clássica é que tem um aspecto reticulado, rendilhado, muito característico do parvovírus B19, seguido da fase 3, que desaparece e reaparece. Existem episódios de recidiva por 1 a 3 semanas, principalmente quando a criança está exposta ao sol, a calor, fazendo exercício ou se estressa. Vale lembrar que o exantema poupa palmas e plantas e que ele não descama. Isso ajuda bastante a gente fazer o diagnóstico e lembrar dessas 3 fases: bochecha, tronco e recidivas. E aí, quais seriam as complicações, né, que a gente esperaria do parvovírus B19 e como que a gente faz o diagnóstico? Então, diagnóstico geralmente é clínico. A gente pode usar IgM anti-B19, que geralmente, né, fala a favor de uma infecção recente, então sorologia ajuda, pega de 6 a 8 semanas, e a IgG, infecção prévia ou imunidade. Nos pacientes imunocomprometidos, pode ser importante dosar PCR para DNA viral. Complicações, sem dúvida nenhuma, a crise aplásica transitória é um ponto importante, né, desses pacientes, muito temível e mais preocupante nas crianças que têm doença falciforme. Então, uma das complicações da doença falciforme é quando eles entram em contato com o parvovírus B19 e fazem doença aplásica transitória, aonde a gente acaba vendo que tem aí uma anemia muito grande e os reticulócitos baixos, porque
medula não está conseguindo produzir nada. Então a gente vê uma queda abrupta dos reticulócitos, uma anemia grave e, em geral, fala a favor do momento de viremia intensa do parvovírus B19. Então a gente tem que lembrar disso. Vamos falar agora de roséola. Roséola, por que a febre vem antes do rash, né? Então a gente tem que lembrar que a roséola, ela é uma doença causada pelo vírus do herpes humano, então é um vírus DNA de dupla fita. Geralmente a gente vê o herpes 6 e 7 responsáveis pela rubéola, a roséola, e o 6B, mais do que o 6A, é o predominantemente causador aí da rubéola. Em geral, o herpes 6 infecta 95% das crianças até os 2 anos de idade, com uma infecção pico entre 6 meses e 9 meses, e o 7 pega mais tardio, com evidência até 3 anos de idade. E a soroprevalência entre 3 e 6 anos de idade é em torno de 75% da população já entrou em contato com o vírus da roséola. Lembrar então que a transmissão é através de saliva, de gotículas, então é muito comum adultos assintomáticos ou crianças maiores passarem, né, a infecção para as crianças. E as características da roséola, né, que também é chamada de exantema súbito, são bem características que a gente deve lembrar. Então, primeira coisa, causa febrão, é febre alta, é febre assim, acima de 39 graus. E muitas vezes não tem outro sintoma junto, é só febre, não tem nada junto. Então, é uma dos diferenciais aí de febre sem sinais localizatória. Muitas vezes o bebê não tem um estado geral comprometido, o que é ótimo, mas ele pode ter irritabilidade, o que pode dar dúvida aí, se eu for seguir um protocolo de febre sem sinais, puxa vida, irritabilidade, eu preciso internar? Não preciso internar. E bom, essa febre dura em torno de 72 horas e quando desaparece a febre, caracteristicamente vem o exantema. E esse exantema é um exantema maculopapular, rosáceo, bem clarinho, bem pequenininho, não pruriginoso, que começa no tronco e pode ir para face e extremidades. Dura em torno de 1 a 3 dias no máximo, mas pode também durar só algumas horas. E isso é importantíssimo a gente lembrar. Além disso, pode ter associado hiperemia leve de faringe, de conjuntiva, das membranas timpânicas, mas é só aquele vermelhão que você fala, poxa, mas é da febre, né? Não sugere nada. Pode ter linfonodomegalia suboccipital e se no sarampo tem Koplik e na rubéola tem Forchheimer, na roséola pode estar descritas as manchas de Nagayama, que seriam pequenas úlceras que a gente vê na junção entre a úvula e o palato glosso, tá bom? Esse músculo. Então, isso é descrito, não é muito comum, mas pode ser uma das maneiras aí da gente fazer esse diferencial. É importante também lembrar que diagnóstico vai ser clínico. A gente geralmente vê mais em lactentes, em torno lá de 10 meses de idade, com 3 dias de febre alta, sem toxemia, pode estar irritado durante a febre, esse rash após a defervescência da febre. E existem testes específicos, que é em casos graves ou atípicos ou crianças imunocomprometidas, como cultura, que seria o padrão ouro, mas é pouco disponível, PCR em plasma para procurar DNA em fluido celular, que sugere replicação, ou o teste de PCR mesmo, para evidência de replicação e transcrição. Mas, em geral, é clínico, essa relação aí de passou a febrão, veio o rash. E aí, qual que seria a principal complicação da rubéola, né? A mais comum, sem dúvida nenhuma, é convulsão febril. Então, a roséola, ela é uma febre sem sinais com crise convulsiva. Sem dúvida nenhuma, tem esses 2 grandes diferenciais, que pode acontecer em até 1/3 dos casos, principalmente na prima infecção, quando é pelo herpes 6B, que é o mais raro, em torno de 15%. E quando é uma crise febril por roséola, tem mais chances de crises prolongadas, crises focais e crises repetidas, que seriam as crises febris complexas, que o prognóstico não é tão bom, que pode dar uma assustada, mas a gente precisa aí tranquilizar os pais. Lembrar que o tratamento é de suporte, não tem um tratamento antiviral específico, hidratar, antipirético se necessário. Casos graves ou casos que evoluam com encefalite límbica, né, que é principalmente nos imunocomprometidos, pode ser necessário ganciclovir, foscarnet, mas não é o habitual aí para todas as crianças.
que a gente faria de forma alguma. Vamos passar agora para varicela, né? Qual é a fisiopatologia e qual é o padrão do exantema? Muito bem, então a varicela ela é causada pelo vírus herpes zoster, que também é da família do herpes, é um vírus encapsulado, DNA de dupla fita, que ele é neurotrópico, essa é uma característica muito importante dele, né? Então, como bom vírus do herpes, curte lá um neuroninho. E ele ativa imunidade humoral e celular, sendo que a celular é crucial para controlar e evitar a reativação. Vale lembrar também que numa era pré-vacina tinha muitos casos de varicela, inclusive com mortes. Pós-vacina reduziu muitos casos e internações e mortalidade, mas que ter sido vacinado não impede de pegar, mas vai ter quadro muito mais brando, o que é muito bom. E a gente vê aí que agora houve uma mudança epidemiológica com casos mais em crianças escolares, aumentando a idade média. Antes da vacina, pegava em crianças menores. Principalmente a gente transmite por aerosóis, então secreções de orofaríngeas, sendo contagioso de 24 a 48 horas antes do rash e permanecendo completamente contagioso até todas as vesículas virarem crostas, o que demora em torno de 3 a 7 dias após o início do rash. Além disso, a inoculação é em vias aéreas superiores e nas amígdalas, nos tecidos linfóides. A replicação ocorre de forma local, ativando os linfócitos T e havendo viremia. E o vírus pode chegar na pele, então as lesões antes de ter crosta, elas são completamente contagiosas. E pode ter latência dos vírus nos gânglios sensoriais, o que leva à reativação na forma da doença zoster, quando cai a imunidade dessa pessoa mais adiante. O período de incubação é de 10 a 21 dias, tem um pródromo maior ainda em crianças mais velhas ou em adultos de febre, mal-estar, cefaleia, 1 ou 2 dias antes do rash. E aqui a gente tem que lembrar que o exantema da varicela é muito característico. As lesões começam em couro cabeludo, então pega mucosas, faces e troncos, e ela tem todas as etapas. Então é um exantema multiforme, que seria mácula, pápula, vesícula, pústula e depois a crosta. Quando tem crosta, a gente não tem mais a contaminação. E eu posso ter todas essas lesões simultaneamente, o que é muito característico. Então, também tem a distribuição centrípeta, que tem mais lesões no tronco e menos nas extremidades, e pode ter essas lesões também mucosas, como orofaringe, genitais, com lesões ulceradas. E muito bem, eu ainda tenho algumas coisas para comentar, mas se você não é aluno do nosso curso de atualização, infelizmente tem que ficar por aqui. Se você tiver interesse em fazer o curso de atualização com a gente, vai ser um prazer e você vai poder assistir o restante desse videocast na plataforma de estudos. Se você é nosso aluno, vamos continuar.